alta performance não é motivação momentânea nem motivação emocional. Alta performance é a capacidade de entregar o melhor resultado possível de forma sustentável, constante, precisa e sob pressão. Então, meus amigos, a gente começa hoje com o nosso capítulo 3, onde a gente vai explicar exatamente o que é alta performance, para que a gente possa continuar no nosso projeto e explicar na sequência o que é uma liderança de alta performance. Por que essa liderança que a gente está tratando de alta performance, ela é diferente de uma liderança comum. E para começar tudo isso, meus amigos, eu vou contar para vocês uma história. Essa história, ela foi um dia, eu era um capitão, e eu recebi uma missão de realizar a demonstração de um salto livre operacional para o presidente da República, à época, o presidente da República mais amado da história desse país. Só que tem algumas variáveis que são complexas nisso. O local onde ia ser realizada essa demonstração era extremamente pequeno, o que faz que o pouso seja difícil. E em volta dele tinham diversos obstáculos, em particular árvores, que eram bem altas, o que faz que o salto, o pouso, além de ser difícil, ele se torne perigoso. Para piorar, a gente tinha as condições de vento, que estavam bem adversas, tanto em sentido quanto em direção. A gente não ia ter uma rota de aproximação para o pouso fácil. Isso a gente já sabia. E para terminar, é óbvio, tinha toda a pressão que toda essa estrutura faz sobre a equipe. Então, uma visita de um presidente com ministros, comandante da força, uma série de autoridades de altíssimo nível, e as coisas foram ficando um pouco mais complexas. Na época, o comandante de operações especiais, um general fantástico, um dia vocês vão saber quem que era esse camarada, ele me chamou e falou: Cristiano, é o seguinte, pro salto, eu quero que o líder pouse no meio do campo de parada, não quero nem um pouco para um lado, nem um pouco para o outro. Eu quero que o líder chegue num pouso suave e ele só pode dar 2 passos. Eu não quero um terceiro passo. Ou seja, nesse ambiente caótico, ele estava exigindo o ápice da precisão. Principalmente em condições muito adversas de local de pouso, obstáculos e vento. Lógico que a gente tinha uma equipe extremamente preparada com saltadores, operadores de forças especiais bem antigos, todo mundo muito casca grossa. Então, meu primeiro impulso foi agir como um chefe normal. E o que o chefe faz? Delega. Eu era o chefe, não podia delegar a chefia, mas deleguei um militar, escalei para que fosse um mestre de salto livre e outro militar para que fosse o líder da navegação. No nosso primeiro salto de ensaio, a gente viu que o lançamento estava com algumas dificuldades muito específicas por causa da zona de controle do aeroporto. Então eu precisei assumir essa função do mestre de salto livre. E no nosso segundo salto de ensaio, para piorar, o militar que estava responsável pela liderança, querendo de tudo aquilo que o comandante tinha pedido, ele precisava escolher qual ia ser o lado de aproximação, por onde a gente ia chegar no chão. E que fazia toda a diferença, porque ele dependia do tipo de obstáculo que a gente ia pegar, sabendo que o vento, que em tese deveria direcionar, ele estava numa posição indiferente. Então, esse militar, depois do nosso segundo salto, ele me pediu também para que eu assumisse essa função. Porque ele não queria ser o responsável por uma entrada ruim que a equipe viesse fazer. De repente eu me vi um capitão, comandando uma equipe de salto por uma demonstração do presidente, tendo que fazer o lançamento e ser o líder da navegação. E com toda a precisão que o nosso comandante pediu. Óbvio, o resultado foi exatamente aquele esperado, exatamente aquele desejado. E por que eu estou te contando essa história? Porque qualquer pessoa, qualquer chefe que eventualmente precise liderar, ele vai precisar necessariamente ser capaz de apresentar uma alta performance naquela atividade que ele vai liderar numa situação de crise. Se não tiver pressão, se for tudo fácil, uma zona de pouso grande, o vento fácil, um salto light, qualquer um lidera. É simples, todo mundo é bom. Quando as coisas ficam muito difíceis, aí a gente começa a ver exatamente quem tem o resultado constante, sustentável e preciso que a alta performance exige sob pressão. Dando prosseguimento, o que a gente vai trazer agora é a diferença do que é e o que não é. Então, basicamente, a gente separa comportamentos de alta performance não com base na origem, no ambiente, no propósito e na natureza. Então, muito do que a gente acha que, não, eu fiz um vídeo brincando essa semana. Se o camarada acordar 5 horas da manhã para malhar todo dia isso é alta performance? Mas é óbvio que não. Às vezes um cirurgião que acorda 9 horas da manhã, que não treina,
ter uma alta performance absurda naquela atividade. E era isso que eu queria dizer quando eu fiz a brincadeira do gordinho. Porque a alta performance ela tem a ver de onde ela vem, de onde vem aquele comportamento. Se o cara gosta de acordar 5 horas da manhã para treinar, para ele não é esforço nenhum. Eu quero ver o cara que detesta acordar 5 horas da manhã e treinar. Aí sim isso é diferente. O ambiente, estou falando de uma coisa simples, que varia de acordo com o humor do dia, se faz sol, se não faz, ou estou falando daquela consistência que vai acontecer independente do ambiente externo. Isso a gente vê a diferença do comportamento motivacional ou de alta performance. E do propósito. Aquilo, qual que é o objetivo daquilo? Aquilo tem um objetivo maior, comum, ou o objetivo é o próprio ego da pessoa? Isso também faz toda a diferença. E por fim, aquilo é um talento inato. Às vezes tem um camarada que nasceu com um talento absurdo, que não é alta performance. Por vezes, o outro que foi forjado na repetição deliberada para que você possa gerar a constância e a precisão, isso sim é alta performance. O talento inato, ele pode me dar a precisão, mas ele não vai ser sustentável ou constante tanto quanto que eu preciso. Se ele não for treinado, é óbvio. E como é que a gente faz essa engenharia de excelência? Como é que a gente faz para construir essa alta performance em qualquer atividade de uma pessoa? Primeiro, tem que saber o que eu quero. Ter uma clareza de propósito com relação àquilo ali. Segundo, eu preciso necessariamente trabalhar uma constância psicológica. Aquele comportamento de alta performance não pode variar de acordo com o meu humor, com a minha tristeza, com a minha felicidade. Ele tem que ser constante. E por fim, ele tem que ter uma execução disciplinada. Não existe alta performance de pensamento. Nem que seja escrever o pensamento. Mas ele tem que ter necessariamente uma execução disciplinada. E como é que a gente constrói isso? Como é que a gente pega e desenvolve? Qual que é a forja dessa alta performance? Então, primeiro, eu falo sempre numa tríade de execução. O que é isso? As coisas têm que ser como um sistema, um ritual, uma rotina. A engenharia estrutural substitui aquela inspiração. Então tem um amigo nosso, Coronel Luciano Souza Costa, ele fala que o tênis dele de malhar fica do lado da escova de dente. É o próximo, né? Não deve botar uma dentro da outra. Mas onde é que eu queria chegar com isso? Ele cria um sistema, ele cria um ritual para que aquilo se repita sistematicamente, independente da sua vontade. Então é o camarada arrumar a roupa que ele vai trabalhar no dia seguinte, é o cara preparar tudo na véspera, isso vai fazer com que ele tenha aquele compromisso. A disciplina, que é normal, que é algumas questões que são de cunho natural e individual para que a alta performance aconteça. O autodomínio, isso aí eu acho que bastante gente fala, agora o que ninguém tem falado por aí é o descanso estratégico. Não existe alta performance sem sustentabilidade. E o descanso estratégico, ele é fundamental. Porque senão essa automotivação vai virar uma autodestruição. Esse descanso estratégico ele tem que ser para o corpo, para a mente, para a alma e para a família. Se a pessoa não consegue gerar esse descanso estratégico nesses 4 ambientes, mais cedo ou mais tarde, isso não vai ser sustentável, isso vai cair. A segunda parte se forja no atrito. O outro vídeo que a gente postou essa semana, vocês puderam ver, General Braga Neto, um dos maiores líderes que esse país já teve, afirmando que, infelizmente, você não aprende isso em sala de aula. Você não consegue pegar esse tipo de coisa e simplesmente ler e entender. Você precisa ter a forja, você tem que ter uma experiência de superação de desafios constante. Você tem que ter a coragem moral, a responsabilidade total pelo sucesso ou pelo fracasso, a aprendizagem sem ego. Você não pode ter o ego de ser corrigido, de ter um feedback. E a experiência com exigências reais. Só o treino, ele te dá até aqui de alta performance. Mas é realmente só o jogo que vai garantir com que você possa se testar e se conhecer. E saber como você reagiu, por que você reagiu. Só que se a pessoa foge sempre do desafio da experiência real, com medo de fracassar, com medo de falhar, ela nunca vai atingir alta performance. Porque ela precisa se testar com exigência real. Seguindo então, meus amigos, a gente falou como a gente obtém a alta performance, mas como é que a gente perde? A alta performance ela é para sempre? Se eu adquirir eu não vou perder? Não, não é nada disso. Então tem 3 processos que eu digo que são muito claros da perda da alta performance, que é quando a pessoa começa, ela pode ter tido um comportamento, um desempenho X durante um tempo, mas aquilo pode muito provavelmente variar. E a primeira coisa é a corrosão lenta. São aquelas pequenas concessões, aquelas
Ah, só hoje, na segunda eu começo, depois eu faço, hoje não. E você vai correndo lentamente aquele hábito de alta performance, ou aquele desempenho de alta performance que você já tem. Então você não negociar com os compromissos que você já assumiu é a primeira coisa para manter a sua alta performance. Se você assumir um compromisso, você vai lá e faz, ainda que você não queira. Um exemplo, eu não queria estar de forma alguma gravando esse vídeo para você, mas eu tenho um compromisso e a gente está aqui fazendo isso. A segunda, o caos emocional. Oscilações emocionais graves, elas têm um impacto direto na performance. Para isso, a pessoa precisa estar organizada internamente, com a sua saúde mental em dia, com a sua saúde social em dia. E se precisar, lógico, apoiado por um profissional da área, porque não tem vergonha nenhuma nisso. O que ela não pode é deixar o caos interno dela, e todo mundo tem seu caos em algum momento ou em alguma medida, atingir sua performance. A pessoa que antevê e prevê e se precaver com relação ao caos emocional, ela tem uma vantagem absurdamente perante os outros. Porque ela não vai esperar a falha, ela vai resolver antes. E por fim, a terceira e a mais comum, a maneira mais fácil de se perder alta performance é através do ego da vaidade. A pessoa começa, ela se esforça, ela chama naquela tríade da execução, ela cria rotina, ritual, disciplina, automotivação, ela faz o descanso estratégico, ela começa a performar bem, ela vai repetindo, aquilo vai trazendo para ela um ganho, uma vantagem, ela atinge o seu propósito, mas daqui a pouco ela começa a se mergulhar no próprio ego, onde ela, cada vez que mergulha no próprio ego, ela sai mais contaminada. E essa vaidade vai consumindo essa alta performance, porque ela vai exatamente afastar o propósito, que era aquilo que motivava a pessoa de fora daquilo que ela precisa fazer. Tem uma frase muito interessante no Exército que a gente fala que a tropa é o espelho do guia. E isso, o Macoby, quando ele fala do narcisista perverso, ele fala muito disso, da psique do líder, do impacto dela na equipe. Então, se eu tenho um líder com algumas características, por isso que ele usa o termo narcisista, que busca um alto desempenho, ele quer um resultado muito agressivo, isso pode gerar até dentro da equipe um comportamento bacana, de buscar, de correr atrás, de se esforçar, de ir além daquela equipe mediana. E onde é que ele explica o erro? O erro, o risco, acontece quando isso não tem limite. O risco acontece quando isso deixa de ser um comportamento produtivo e passa a ser um comportamento doentio. Hoje em dia as pessoas usam o termo tóxico, mas que na verdade é um distúrbio, é um desvio do comportamento. Se fosse Aristóteles lá atrás, falaria que se tornou um vício e não uma virtude, que é a repetição de um hábito ruim. O líder ele não pode apresentar, para que ele mantenha a alta performance, insegurança, medo de errar ou vaidade. Essas coisas são fundamentais, conforme a gente falou que a tropa é o espelho do guia, para que você transmita segurança para a sua equipe. A sua equipe ela precisa se sentir segura, ela tem que olhar em você um elo de segurança, estabilidade e doação. Por isso que a gente fala que não pode ter ego ou vaidade. E aí observem que quando eu falo já trazendo isso para a liderança de alta performance, eu estou dizendo que o líder ele tem que ter características intrínsecas. O chefe que eventualmente precisa ser um líder, ele tem que ter algumas condições dele, mas ele precisa conhecer, por outro lado, como que funciona um sistema de liderança. É por isso que a gente está com todo o nosso conteúdo, para que ele tenha ferramentas de trabalhar isso. E a gente vai conversar várias vezes sobre essa questão da insegurança, do ego, da vaidade ou do medo de errar. São os comportamentos que se o líder tem, os subordinados repetem e tudo fica muito ruim. Conforme a gente já falou do narcisismo produtivo falado pelo Macoby, o que ele explicava, sinceramente, que o antídoto para você prevenir esse comportamento, que ele chama de ego visionário, ele pode ser conselheiros fortes que confrontam seu ego. Então, Marco Aurélio, na Roma Antiga, ele tinha um escravo só para dizer para ele que ele era humano, para que ele não se achasse Deus. Ele precisava de alguém lembrando ele o tempo todo, verbalizando para ele. Vocês terem noção de quanto isso é importante. O segundo, o propósito tem que ser superior. Se o líder é o propósito,
é o motivo maior, ele não tem como ser o propósito, ele é o centro, ele é o agente causador, motivador daquele comportamento, isso vai se perder. Isso vai virar um narcisismo doentio. E por fim, responsabilidade total e regulação institucional. Então, se por um lado um camarada precisa de uma situação de chefia para uma situação de liderança, trazer um engajamento onde você ter o que a gente chama de um comportamento, o pessoal que usa muito diz que dominante, para trazer aquele resultado, para motivar aquela equipe, para entregar, a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não se perca de uma forma que não contribua com o resultado. Então, revisando, erro nosso, as 3 antídotos que o Macob coloca para a gente, que é conselheiros fortes, responsabilidade total e regulação institucional e o propósito superior. Por fim, meus amigos, recapitulando, e vamos voltar lá para a nossa introdução. Alta performance não é motivação diária, momentânea, não é motivação emocional. Alta performance, ela é apresentar o melhor resultado possível de forma constante, sustentável, precisa, sob pressão. Isso é alta performance. Meus amigos, se esse vídeo fez algum sentido para você, vocês vão ajudar bastante no nosso canal. Se vocês se inscreverem, compartilharem com aquele amigo que às vezes confunde as coisas. Não tem nada demais não. Hoje em dia tem um monte de guru digital que passa essa impressão errada para as pessoas às vezes. Então compartilhe aquele vídeo com aquele camarada que não tinha entendido isso. Que às vezes achava que o camarada só porque ele acordava às 9 horas da manhã e era meio gordinho, mas era um cirurgião vascular. Ele entregava cirurgias vasculares de forma constante, precisa, sustentável e sob pressão. Esse cara tem uma puta de uma alta performance. E às vezes aquele outro que acorda 5 horas da manhã para treinar não tem. Então manda esse vídeo para esse cara vai precisar entender isso. E a gente vai seguir no próximo vídeo falando exatamente, dando entrada nos axiomas da liderança de alta performance. Então no primeiro vídeo a gente construiu o que é liderança, agora a gente está construindo o que é alta performance e para frente a gente vai falar de liderança de alta performance, juntando esses dois. Meus amigos, um grande abraço, tamo junto.